Nos 14 anos que o Ford Fusion foi comercializado aqui no Brasil, ele fez um grande sucesso, se tornando um dos sedãs mais conhecidos da última década. Acompanhe o vídeo até o final e conheça a história do Ford Fusion. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Deixe seu like e se inscreva no canal. A Ford lançou o Fusion em 2006. Aqui no Brasil, ele iria substituir o Mondeo, já que naquela época eles eram carros totalmente diferentes. Um dos grandes destaques já em seu lançamento foi por ele ter sido lançado nos Estados Unidos e no Brasil praticamente no mesmo tempo. Sua produção era feita no México, onde era exportado para os Estados Unidos e o Brasil, e o Fusion se beneficiou disso, já que tinha um acordo de livre comércio entre o Brasil e o México, que não cobrava taxa de importação para os carros fabricados no outro país. O Fusion chegou no Brasil como o modelo 2006. Apesar do Fusion brasileiro ser o mesmo modelo do americano, ele chegou em apenas uma versão, diferente do modelo comercializado nos Estados Unidos, que tinham as versões SE e SL. A versão que tínhamos por aqui era a topo de linha, a SL, que trazia tudo de série. Aqui no Brasil é comum carros desse porte ter apenas uma versão, principalmente a versão topo de linha, já que são considerados carros bem mais superiores e não podem faltar itens luxuosos. O Fusion tinha um design totalmente exclusivo, ele tinha linhas bem arrojadas e imponentes. Se destacavam os cromados por toda a parte do design, desde a grade até mesmo as lanternas. E algo bem legal é pela Ford ter usado a plataforma CD3 para desenvolver o Fusion. Essa plataforma é de origem Mazda e foi usada em carros médios. O Fusion foi o primeiro carro da Ford a adotar uma tecnologia que fazia com que o design da plataforma fosse feito totalmente digital, permitindo que a Ford reduzisse o tempo de desenvolvimento, economizando dinheiro e trazendo veículos ao mercado mais rapidamente. Com isso, os engenheiros foram capazes de construir virtualmente um carro inteiro antes de iniciar a construção, melhorando assim o acabamento do carro, as folgas das ferramentas e a ergonomia da linha de produção. Logicamente, essa plataforma não foi usada só no Fusion, mas também foi aproveitada no Mazda 6, Mazda CX-9, além dos Lincoln MKX e MKZ. Porém, o carro que usava essa plataforma que mais chamava a atenção era o Mercury Milan, de 2006 a 2011. Esse modelo era idêntico ao Fusion, tanto em seu exterior quanto no seu interior. E falando em interior, também era um dos grandes destaques do Fusion. Ele não tinha um design tão arrojado ou muito chamativo, mas o que era muito bom era o seu acabamento de altíssima qualidade, talvez um dos maiores prós. Outros destaques eram o seu espaço interno e porta-malas, que eram bem generosos. O Fusion em 2006 já tinha bons itens tecnológicos, e o mais interessante é que era quase tudo de série, exceto o teto solar, que era um opcional. Mas apesar dele ter bons itens de conforto, ele não chamava muita atenção por isso, já que o seu antecessor, o Mondeo, já entregava quase tudo de série. Assim como os itens de conforto, o Fusion não se destacava muito em relação a itens de segurança, ficando na média de sua categoria. Ele já tinha até mesmo os 6 airbags, mas não entregava o controle de estabilidade e tração, itens que veio no facelift em 2009. Primeiramente, o Fusion foi lançado em apenas uma motorização, a 2.3 do Duratec. Esse motor gerava 162 cavalos e ele tinha um câmbio automático de 6 marchas, o FBR5. Diferente do 6F35 que veio em 2009, esse câmbio tem uma melhor confiabilidade mecânica. E falando de câmbio, que é algo bem polêmico no Fusion de primeira geração, nos Estados Unidos, por exemplo, existiam as versões com câmbio manual de 5 marchas, mas logicamente essas versões eram bem mais incompletas e não entregavam itens básicos para sua categoria, como os bancos em couro ou o ar-condicionado automático.
E existem várias explicações porque carros desse porte não são vendidos aqui no Brasil. Primeiro que o Fuso é um sedã de luxo aqui no Brasil e nenhum outro concorrente entrega o câmbio manual. E também temos o fato de que pessoas que compram carros desse porte 0 km normalmente querem com câmbio automático. E essa tendência foi invadindo outras categorias, dos médios e até mesmo dos compactos. Hoje em dia você não consegue comprar um Ford Ka Titanium com câmbio manual. Só por curiosidade, ainda no Fusion G1 tinha um modelo europeu que era extremamente feio. Ele mesclava um design entre o Fiesta e o EcoSport, porém ele não tinha nada a ver com o verdadeiro Fusion. Em 2009, não só por aqui no Brasil, mas no México e Estados Unidos, o Fusion ganhava um novo facelift. E muitas pessoas acabam confundindo. Apesar do Fusion de 2009 em diante se chamar de G2, ele na verdade continua sendo G1. E percebemos isso facilmente. Apesar de algumas mudanças, ele era basicamente o mesmo carro. O mais certo seria chamar esse Fusion de G1,5, já que ele tem melhorias em relação ao primeiro modelo, mas também não é o último modelo que chegou em 2013. Porém, não acaba interferindo nada chamando ele de G2, já que a maioria das pessoas acostumaram assim. Bom, o modelo 2009 chegou com novas melhorias no design. Ele ficou mais bonito e moderno, chamando mais atenção ainda. Ele recebeu novidades como o motor V6, para acompanhar a categoria. Esse modelo talvez seja o mais famoso do Fusion. Na sua dianteira, onde tinha grande parte das melhorias, ele recebia novas grades bem grandes e cromadas, e seus faróis recebiam projetores. Suas rodas, apesar de continuarem sendo aro 17, ganhou um novo design. E suas lanternas imitavam iluminação em LED. Mas as mudanças não ficavam só no lado de fora. O interior do Fusion também ganhou uma nova repaginada e ficou mais moderno e limpo. Apesar de não ser uma grande mudança, podemos ver que houve alguma e trouxe melhorias. Suas medidas eram exatamente como no modelo antigo. Ele também ficava muito tecnológico, recebendo um novo painel e ainda na versão híbrida, ele ainda contava com um painel bem diferenciado, com duas telas de 4,5 polegadas. Item tão inédito para sua categoria que o novo modelo de 2013 também adotou o mesmo painel. Ele também recebeu uma central multimídia Sync nas versões híbrida e V6, sendo o único carro da Ford, junto com o Edge, a ter esse item na época. O único opcional, assim como no modelo antigo, era o teto solar. Ele também dava um salto em segurança e já começava a adotar o controle de estabilidade e tração. Mas o que realmente chamava atenção neste novo modelo era a sua mecânica, que mudava totalmente. Ele deixava de adotar uma motorização para adotar 3 novas motorizações, sendo a 2.5, a V6 e por último a híbrida. A 2.5, que era adotada em outros carros da Ford, era um monocombustível na época e rendia 173 cavalos. Ele adotava um motor 2.5 com alguns cavalos a mais, e se você considerar que ele continuava pesando um pouco mais de 1,5 toneladas, esse modelo tem um desempenho melhor que o antigo 2.3. Mas o grande contra é o seu câmbio. Ele começava a adotar o câmbio 6F35. Esse câmbio, querendo ou não tem uma das melhores confiabilidades mecânicas, mesmo você fazendo todas as revisões. E isso é um grande fato, e também um dos grandes pênaltis desse modelo, talvez o maior pênalti. Lógico, se o câmbio estiver em um bom estado, ele tem um bom trabalho. Não é um câmbio que tem um mau funcionamento, como por exemplo no Chevrolet Cruze de primeira geração, que além de ser um câmbio com baixa confiabilidade mecânica, é um câmbio que não tem um bom trabalho. Esse câmbio foi até mesmo utilizado no Ford Fusion de 2013 e até mesmo no Mustang 2.3.
mas por sua vez era um câmbio que tinha melhorias e você não vai ver mais reclamações desse câmbio, e é muito robusto. A segunda motorização talvez seja mais condizente, era 3.0 V6, e esse motor rendia 243 cavalos. E mesmo esse Fusion tendo tração AWD e consequentemente passava a ter 130 cavalos a mais, ele era mais potente que o 2.5, logicamente. Por último, tínhamos a versão híbrida, logicamente a versão que não tinha foco em desempenho, mas sim em economia. Ele era equipado com motor Duratec de 158 cavalos, em combinação com um elétrico de 107 cavalos. Juntos faziam 193 cavalos. A bateria do motor elétrico ficava no porta-malas e ocupava um pouco do seu espaço. O seu câmbio era um CVT, diferente do que muitas pessoas falam que o Territory foi o primeiro carro da Ford a ter esse câmbio CVT, na verdade foi o Fusion híbrido. Mas o seu consumo não impressionava tanto, já que isso devia ser o seu grande diferencial. Ele fazia uma média de 13,8 km por litro na cidade, uma média até boa, não chega a ser do modelo atual, mas é interessante. Na estrada ele passava a fazer uma média de 13,1 km por litro, lembrando que esses são os dados oficiais. Bom, é uma média boa em relação às outras motorizações, mas no geral não era tão interessante. E suas mudanças não ficavam só na motorização e no câmbio. Ele ganhava novas rodas, que não eram bonitas, mas favorecia a aerodinâmica. E o sucesso do Ford Fusion de primeira geração foi tão grande que de 2006 a 2012 ele vendeu 64.168 unidades em todo o território brasileiro. E todo esse sucesso, grande parte veio pelo seu custo-benefício, já que ele entregava bem mais que um sedã médio daquela época, só que custava quase a mesma coisa que um Civic ou Corolla de mesma época. Além disso, o fato dele ser lançado na mesma época aqui no Brasil e nos Estados Unidos contribuiu bastante. O Ford Mondeo até 2012 na Europa era um carro totalmente diferente do Fusion. Apesar do MK4 se assemelhar com o Fusion de segunda geração, eles só compartilhavam o mesmo, era o típico design da Ford. Mas isso foi até o Fusion de segunda geração, pois em 2013, com o lançamento da nova geração do Fusion, a Ford decide que o Mondeo e o Fusion seriam os mesmos carros. O modelo do Fusion que chegou em 2013 era baseado no conceito Evos de 2011. E é da onde vemos o design futurístico do Fusion e a sua grande semelhança com alguns Aston Martin. Ele tinha um design muito imponente e muito arrojado, bem diferenciado. Ele finalmente começava a adotar lanternas em LED, mas primeiramente ele não ganhava faróis com iluminação em LED. Era um grande pênalti, já que, por exemplo, o Ford Focus, que era um sedã médio de mesma época, já tinha os faróis de xenon, e isso nem o Ford Fusion adotava. O Fusion tinha a opção de rodas 17 ou as belíssimas Aro 18. Essas medidas, que variavam para cada versão, ficou de série na reestilização em 2016. A antiga geração do Fusion usava a plataforma CD3 e essa nova geração usava a plataforma CD4, uma nova evolução. Além dessa plataforma ser compartilhada logicamente com o Mondeo, ela também era compartilhada com o Galaxy S-Max, Lincoln Continental e Nautilus e também com o Ford Taurus, que é um sedã grande e de fato é um pouco maior lá na China. O Fusion G2 foi lançado aqui no Brasil ao mesmo tempo que era lançado mundialmente. Além dessa vantagem, o Fusion passava a ser um carro global, se encaixando nos planos da Ford, e isso era um grande destaque, já que ele vinha muito refinado e tecnológico. Assim como seu exterior, o interior do Fusion G2 era de surpreender. Além dele ter um design bem futurístico, ele era muito bem acabado, um dos grandes prós.
Seu espaço interno foi um outro ponto que chamou muita atenção, até mesmo por ele ser gigantesco e ter 4,87 metros. E para complementar, a Ford entregava tudo de tecnológico disponível naquela época na Ford. Desde itens convencionais de conforto que já tinha na antiga geração, até assistentes semi-autônomos e partida do carro à distância podiam ser equipados, dependendo da versão. Parque Assist, assistente de permanência em faixa, piloto automático adaptativo eram itens não tão comuns naquela época aqui no Brasil, e isso fez com que ele chamasse muita atenção em sua categoria. Ele até adotava 8 airbags, sendo além dos 6 clássicos frontais, laterais e de cortina, ele também tinha os 2 de joelho. Em 2015, a Ford ainda aumentava esses itens de segurança e ele passava a adotar 10 airbags. Além dos outros que eu comentei, ele começava a adotar o do centro de segurança dos passageiros laterais do banco traseiro. Item que foi inédito no mercado, lançado e patenteado pela Ford. Ainda em 2013, ele tinha sido lançado com 3 motorizações, a antiga 2.5, mas que começava a ser flex e render até 175 cavalos, com a combinação com o câmbio automático 6F35 de 6 marchas. O conjunto desse 2.5 ficou melhor que o antigo, além de ser mais econômico. A nova geração do 2.0 EcoBoost, que chegava para substituir a antiga V6, era exclusiva do Fusion, sendo o primeiro carro da Ford no Brasil a adotar. Esse motor era 2.0 EcoBoost e era monocombustível e tinha injeção direta. Esse motor rendia bons 240 cavalos para um carro que pesava pouco mais de 1 tonelada e 700, o que fazia com que o seu peso-potência fosse de 7 kg por cavalo. E para você ter uma ideia, ele chegava de 0 a 100 km por hora em apenas 7,4 segundos. Seu câmbio era sempre um automático de 6 marchas, o 6F35, o mesmo do modelo 2.5. Por último, tínhamos a versão híbrida, e nessa geração, esse modelo chamava atenção. Ele continuava sendo equipado com motor Duratec, porém passava a ter 145 cavalos, e no motor elétrico tinha 120 cavalos. Ambos combinados tinham a potência de 190 cavalos. E o seu câmbio passava a ser um CVT, o HF35, o único carro do Brasil a ter esse câmbio. A antiga geração não chamava atenção o consumo dessa versão, mas a nova já foi até considerado um dos carros mais econômicos do Brasil, fazendo 16,6 km por litro na cidade e 15,1 km por litro na estrada. E se vocês lembrarem, eu falei que existia o Fusion de primeira geração com câmbio manual nos Estados Unidos. E também existia o Ford Fusion de segunda geração com câmbio manual. Ele era equipado com motor 1.6 EcoBoost e um câmbio manual de 6 marchas. Bem interessante essa combinação, mas que infelizmente nunca chegou aqui na América do Sul. Em 2016, já como modelo 2017, o Fusion ganhava uma nova reestilização. Suas mudanças mais aparentes eram em sua dianteira, que passava a ter novos faróis com iluminação Full LED. Suas rodas passavam a ter novos desenhos e agora todas as versões ganhavam as rodas Aro 18. E a sua traseira também passava por modificações. Suas lanternas tinham um desenho um pouco diferenciado para acomodar a régua cromada que se interligava em cada lanterna. Em seu interior, o painel central, que era totalmente touchscreen, passava a ter botões físicos para os comandos. O SYNC passava a ser o de terceira geração e a manopla de câmbio mudava, sendo bem mais moderna. Em 2018, a Ford ainda chegou a apresentar a versão híbrida plug-in, mas que infelizmente não teve tempo de chegar ao mercado. Em 2019, tínhamos a última reestilização do Fusion mundialmente. Suas mudanças eram bem mais aparentes e ele começava a ter uma grade totalmente nova, que deixava de ter filetes para ter pequenos pontos cromados. Suas rodas passavam a contar com um novo desenho e suas lanternas não tinham mais a régua cromada se interligando. Sua motorização passava a ser apenas a 2.0 EcoBoost. E a partir daí, o Fusion começou a ter vendas baixíssimas, o que não era comum,
já que, por exemplo, em 2014 ele vendeu mais de 12 mil unidades. E em 2019 ele vendeu apenas 832 unidades. Por isso é tão raro de achar este último modelo. E até abril de 2020 ele tinha vendido 14 unidades. Ele acabou saindo de linha em maio, mas em 2019 já tinha falta de Fusion em concessionários. Mas o mais interessante é que de 2006 a 2020 o Ford Fusion vendeu mais de 100 mil unidades em nosso país. O Fusion era um fenômeno de vendas. Infelizmente, todo esse sucesso acabou nos últimos 3 anos. Na verdade, ele não saiu só de linha aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Isso por causa dos planos da Ford de lançar SUVs e crossover. No mercado europeu, o Fusion deve ganhar uma nova geração, que por lá é o Mondeo. Ele deve ganhar 2 modelos, sendo o hatchback e uma perua aventureira, assim como aconteceu com o Ford Focus MK4. Na China ainda existe o Fusion, que por lá é o Taurus. E aqui no Brasil também existe o Fusion, de certa forma, e é o Edge ST, o crossover do Fusion, que compartilha a mesma plataforma. Isso até mesmo vem desde o antigo modelo, eles compartilhavam a mesma plataforma. O Fusion ficou no Brasil por 14 anos e foi um dos grandes acertos da Ford. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu e fui!